No vídeo anterior eu comecei um assunto sobre sintagma. E hoje então quero continuar, vamos para o vídeo número 2, parte 2. Provavelmente eu terei que gravar 3 vídeos, porque é um assunto bem extenso no livro texto base que estou utilizando. Sintagma, nós vimos no vídeo passado que é a quarta unidade gramatical na hierarquia descritivista, porque existe uma hierarquia nessa perspectiva, né, a descritivista. Trata-se de uma associação de palavras articuladas à volta de 5 dentre elas: o verbo, o substantivo, o adjetivo, o advérbio e a preposição. O termo sintagma provém da terminologia militar grega, em que designava um esquadrão, ou seja, um número fixo de soldados, distribuídos de forma também irregular, aos quais eram funções próprias. Os linguistas se apropriaram desse termo, que parecia talhado para indicar o modo como o substantivo, o verbo, o adjetivo e o advérbio e a preposição costumam agregar outras palavras, outras classes de palavras. Então, isto é o sintagma numa perspectiva descritivista, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque esta playlist deste vídeo aqui que eu estou construindo é uma playlist sobre gramática do português brasileiro. E a gramática do português brasileiro, ela possui algum entendimento do que seja a língua. Então, dependendo da teoria que você resolva abordar para entender a gramática, ela vai mudar. Então, a gramática ela pode ficar diferente. Existem algumas teorias, e essas teorias são basicamente 4. Então, a gramática descritivista, ou a descritiva, que é a que estou construindo atualmente aqui no canal, que entende a língua como um conjunto de produtos estruturados. A gramática funcionalista cognitivista entende a língua como um conjunto de processos estruturantes, a gramática histórica como um conjunto de produtos e processos em mudança, e a gramática normativa ou prescritiva, né? A língua como um conjunto de usos bons. A gramática mais conhecida, que mais está por aí, por todos os lugares, é a gramática normativa, né? A prescritivista ou a prescritiva. E aí cada uma dessas 4 teorias aborda a gramática sobre o quê? Sobre os postulados de cada uma delas, os procedimentos metodológicos, além das unidades de tal gramática. Por exemplo, as unidades da gramática descritiva são o fonema, já tratei aqui no canal, a sílaba, o morfema e a palavra, e o sintagma, que é o que eu estou tratando no vídeo de hoje. Mas isso também se repete para as outras perspectivas teóricas. Pode ser a prescritiva ou então a funcionalista cognitivista ou mesmo a histórica. Vamos continuar então, só 1 ou 2 parágrafos sobre o que então significa sintagma. Eu já iniciei o vídeo explicando o que seria. Os sintagmas exemplificam a propriedade de constituência, isto é, a capacidade linguística de organizar expressões dotadas de uma margem esquerda, um núcleo e uma margem direita. Essa propriedade pode ser observada também nas sílabas, nas palavras e nas sentenças. Retomando o exemplo 1, notamos que ele apresenta as seguintes expressões: eu estive em Cumaná, é uma praia, é um lugar. É um litoral muito bonito, que aliás é muito parecido com o nosso litoral norte. Inspecionando essas expressões, observa-se o seguinte: todas elas incluem um verbo. Eu estive em Camuná, é uma praia, é um lugar, é um litoral muito bonito. Elidido em 5, ou seja, em 5 exemplos aqui, né? Todas compreendem os sintagmas verbais. Estive em Cumaná, é uma praia, é um lugar, é um litoral muito bonito, que aliás é muito parecido com o nosso litoral norte. Em 2, ocorreram o sintagma nominal eu estive em Cumaná, e o sintagma preposicionado em Cumaná, encaixado no sintagma verbal estive em Cumaná. Para demonstrar isso, teríamos de transcrever como segue: sintagma verbal, sintagma nominal, eu, sintagma nominal, o núcleo, que no caso é estive, né? E o sintagma nominal, o núcleo, que seria eu estive. E aí o núcleo em si, que seria estive. O sintagma preposicionado em Cumaná. Isso tudo ele vai colocando numa transcrição morfológica, vamos dizer, sintática, na verdade, até aqui, né? A quantidade de parênteses em quadrados iniciais indica a quantidade de sintagmas identificados. Então, eu não consigo, como eu não edito o vídeo, eu não consigo deixar aqui na tela, mas cada uma
desses parênteses quadrados, ele representa então um sintagma. A quantidade de parênteses indica, como já disse, né, cada um deles recebe um índice no começo e no fim da expressão, assinalando seus limites. A leitura dessa transcrição é assim: identifiquei um sintagma verbal, dentro do qual há um sintagma nominal. Tá. E um sintagma preposicionado, logo usarei 3 colchetes para a transcrição sintática da expressão analisada. Nesse caso aqui é uma transcrição sintática mesmo, não é morfológica. Sucede que em 2 há um substantivo. Substantivos também organizam sintagmas, logo há um sintagma nominal encaixado no sintagma preposicionado em kumaná. A transcrição terá de ser refeita para demonstrar o achado. Sintagma verbal, todos os elementos, né? Estive em kumaná. Sintagma preposicionado, estive em sintagma nominal, em kumaná, sintagma nominal, sintagma preposicionado e verbal. Não estranhe que em um único substantivo, como kumaná, esteja constituído um sintagma. Como veremos no capítulo, sintagma nominal da língua dispõe de sintagmas mínimos constituídos apenas por seu núcleo. Você mesmo fará análise de 3 e 4. Ultrapassado a agenda da sintaxe, note que esses sintagmas são parafraseados pelo sintagma nominal em litoral. E 5, a paráfrase é um dos mecanismos constitutivos do texto. O sintagma nominal em 5 é mais complexo do que os anteriores, pois ali se acham encaixados o sintagma adjetival, muito bonito, e 2, a sentença relativa, que aliás é muito parecido com o nosso litoral norte. Dentro do sintagma adjetival, muito bonito, que é um exemplo, está encaixado o sintagma adverbial, muito. Dentro da sentença relativa estão encaixados o sintagma nominal de núcleo prenominal que funciona, né, simultaneamente como um nexo sintático. O sintagma adverbial, aliás, o sintagma verbal é muito parecido com o nosso litoral norte. Dentro desse sintagma verbal, outros tantos sintagmas se aninham. Você mesmo poderá identificá-los. É um assunto difícil, né? E é denso também o texto. Eu também não consigo explicar sem me basear pelo texto aqui. Então eu vou deixar no próximo vídeo a parte 3, portanto, sobre sintagma, para ver se eu consigo finalizar, para a gente avançar para a próxima unidade da gramática descritiva, né? que é a sentença. E assim a gente já segue para a introdução da gramática descritiva, finalizando, portanto, essa gramática. Eu fico por aqui, valeu.